coração, vem me visitar. Onde está teu Deus? Muitos querem perguntar. Ele vive em mim, caminha comigo. Nele eu posso confiar. Ele vive em mim, caminha comigo. Nele eu posso confiar. Deus caminha comigo. Deus é meu grande amigo. Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo. Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo. Nele eu posso confiar. Quando a dor quer machucar o meu coração, eu espero em Deus. Ele segura minha mão. Ele é fiel, caminha comigo. Nele eu posso confiar. Ele vive em mim, caminha comigo. Nele eu posso confiar. Deus caminha comigo. Deus é meu grande amigo. Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo. Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo. Nele eu posso confiar. Que bom estarmos juntos. É o Amor Vencerá, chegando até você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Esse é o momento onde nós paramos para rezar. Exatamente. Colocar a nossa vida, o nosso coração nas mãos do nosso Deus, que caminha conosco, que caminha com você. Mande para nós o seu pedido de oração. Vamos rezar. Coloque nas redes sociais, tá certo? Bem-vindo, Padre Toninho. Olá, Salete. Bom dia aos que estão aqui no Rincão do Meu Senhor e também bom dia para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É o Amor Vencerá que chega até você. Neste momento, o nosso grupo de oração pela manhã, né, Salete? Isso mesmo. E que bom estarmos juntos. E vamos rezar por você e com você neste dia. Então, que Deus te abençoe e fique conosco durante todo este dia. Sapo, bem-vindo. Bom dia, família Canção Nova. É isso aí. Daqui a pouco a palavra de Deus chegando até a sua casa. Quero mandar um abraço às mães que oram de Sergipe. Foi lindo o encontro. Que Deus abençoe. Um abraço, Elisângela, Mara, todos, não é, que nos acolheram, todas as mães que nos acolheram com tanto carinho. Deus abençoe vocês. Vamos rezar, minha gente, pelo nosso projeto Dai-me Almas. Padre Toninho, chegamos aos 54% do nosso projeto. Seja, subimos 4% de ontem para hoje. Isso mesmo. Louvado. Faltam 46%. Temos 8 dias úteis. Podemos chegar lá. Com certeza. Com certeza. E até ultrapassar, não é, minha gente? E você pode fazer o seu algo a mais para que a gente possa chegar aos 100% e até ultrapassar. Sermos generosos com Deus, porque Ele não se deixa vencer em generosidade conosco. E a gente devolve para Ele aquilo que Ele mesmo nos deu, não é? Ele mesmo nos dá a força para o trabalho, a força para viver, não é verdade?
Então, nós contamos com você, sócio evangelizador. Vamos chegar à nossa meta até o final desse mês, 100%. Tá certo? pix.doação@Canção Nova. Você pode mandar a sua contribuição pelo Pix. Ontem mesmo, a dona Irá, não é, disse, olha, eu vou mandar pelo Pix, porque o meu carnezinho não chegou ainda, então eu vou mandar pelo Pix. Então, você pode mandar pelo Pix. pix.doação@cançãonova.com. Você pode ajudar também adquirindo os produtos de evangelização, né, Padre Toninho? Exatamente. Estamos aí. Hoje inicia a novena de Nossa Senhora das Graças. Verdade. Então, nós temos aqui este lindo ícone Nossa Senhora das Graças que você pode adquirir, dar de presente também e ir nos preparando para a novena, iniciando hoje, porque o dia de Nossa Senhora das Graças é no dia 27. E a Nossa Senhora das Graças aqui na Canção Nova, por causa do nosso pai fundador, Padre Jonas, que lançou medalhinhas de Nossa Senhora das Graças para tudo que é lugar. Não Ela está Salete? na nossa história. Está na nossa história. Então, está aqui esse lindo presente que você pode adquirir. Queremos colocar os pedidos de oração. Quero rezar pela saúde de Gislaine Gregório, que está em estado grave na UTI em Chapecó, Santa Catarina. Rezamos pela nossa irmã Luciane Ida, pelo seu tratamento. Colocamos nas mãos de Deus a vida dela. Rezamos pela paz no mundo, pela igreja, por todos aqueles que sofrem, você que está doente, que vai fazer cirurgia. Colocamos a sua vida nas mãos de Deus. Você que está desempregado há muito tempo, não perca as esperanças. Deus caminha conosco, tenha certeza disso. Então, colocamos nas mãos de Deus todos os desempregados. Vamos colocar também todos os nossos sócios evangelizadores que contribuem com essa obra, né, Salete? Isso mesmo. Eu fiquei encantado de saber que somos mais de 300 mil sócios evangelizadores. Então vamos rezar por você, você que está doente, você que perdeu seu ente querido, pelos nossos sócios evangelizadores que já partiram desta vida. Nós nos unimos agora nesta oração, rezando por você, diante das suas necessidades. Conte com as nossas orações. Nesse final de semana, queremos rezar pelo acampamento de músicos que acontece nesse final de semana. Então, você que é músico, que é de ministério, vem para cá. Vai ser um momento forte de aprofundamento, de oração, com Eugênio Jorge, Diácono Nelson Correia. Vamos ter vários músicos da música católica. Eu vou estar junto com outros músicos da Canção Nova. Então, venha rezar com a gente. Tá bom? O músico ele precisa ter essas paradas, não somente para aprender a técnica, não somente para aprender um instrumento, não somente para se profissionalizar no canto ou no instrumento. O músico precisa parar com Deus, se encher de Deus para ter eficácia na evangelização. Não basta o talento na evangelização. É preciso ter as duas coisas. O talento e a unção que vem do céu. E a unção que vem do céu somente pela oração, pelo aprofundamento, pela busca da intimidade com Deus. Então, a Canção Nova tem essa missão, não é, de levar essa assistência espiritual aos músicos. Porque a assistência técnica o músico já recebe. Mas o nosso papel na Canção Nova é levar o músico a rezar, a entrar na intimidade com Deus, a buscar Deus na palavra, a buscar Deus na Eucaristia. Então, nós somos esses animadores da vida espiritual do músico. Outros são animadores da vida acadêmica do músico, de aprender o instrumento, de aprender o cantar. A nossa missão é levar o músico a ter um encontro pessoal com Jesus. Então, você que é músico, venha para cá, que quer se aprofundar. Talvez você esteja cansado, não é? Serviu muito esse ano, precisa dar essa paradinha, não é? Com o Deus que te chamou. Então, venha para cá nesse final de semana rezar com a gente. Músicos em ordem de batalha, né, Salete? Como dizia o Padre Jonas. Exatamente. Músicos em ordem de batalha. Então, você que é músico,
Eu, quando tinha paróquia, eu tinha essa preocupação, viu, Salete? De formar espiritualmente também os nossos músicos, nossos cantores. Não basta apenas pegar um violão, um teclado e ir ali. Não, tem que tocar e cantar com unção. Por isso é em ordem de batalha, porque senão a gente vai ser artista. Não, e nós somos artistas, nós estamos fazendo aquilo para a honra e glória do Senhor. Então, você que é músico, venha participar conosco deste acampamento, deste fim de semana. Falar em músico, dia 6 de dezembro eu vou estar no festival Shekinah, em Brasília. Um grande abraço ao povo de Brasília, das cidades satélites, de Brasília e região. Festival Shekinah, eu, Tiago Tomé, Diácono Nelsinho, Padre Zandonar, quem mais da Canção Nova vai estar? Mais alguns outros músicos da Peter vai estar, não é? E outros músicos da música católica. Vamos estar no Festival Shekinah em Brasília. Dia 6 eu estarei aí em Brasília. O festival é de 4 a 6 de dezembro, tá bom? Então vamos cantar e preparar o nosso coração para a palavra de Deus. Deus caminha comigo, sapo. Ele disse que falou para mim, eu falo para você. E falo para você que está em casa. Vamos lá. Deus caminha comigo, Deus é meu grande amigo. Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo. Ele é mais forte, um abrigo. Ele caminha comigo. Nele eu posso confiar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar o Evangelho de Mateus, São Mateus, capítulo 14, de 22 a 23. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedira as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que lindo, não, Padre Toninho? Lindíssimo. Como é bom sempre trazer à tona este evangelho, viu, Salete? Porque muitas vezes nós estamos nessas águas do mar da vida e muitas vezes com a pouca disposição, ou até com a mesma nossa falta de fé, nós começamos a afundar diante dos problemas, diante das situações que não estamos encontrando solução.
É nessa hora que a nossa fé ela vai ser trabalhada. Por isso Jesus disse: por que duvidaste, homem de pouca fé? Nós precisamos acreditar que o nosso Deus caminha. Por isso a gente cantava: Deus caminha comigo. Exatamente. E Ele não nos abandona. Você que está aqui, você que nos acompanha, diante daquilo que você hoje vive, faça esta experiência de fé. O Senhor caminha comigo. Se as águas deste mar da vida quiser me sufocar, quiser me afogar, a mão de Deus vai estar estendida para que eu não possa ter a tentação de afundar, mas se agarrar na mão de Deus. Pois essa mão, ela vai me sustentar, vai me levantar, para que eu saiba também andar sobre as águas desta vida. E talvez você esteja mesmo numa situação difícil, como os discípulos estavam. Talvez o barco da sua vida esteja agitado pelas ondas, pelos ventos contrários, por perseguições, por situações de medo, de angústia, pelo futuro que vai ser, ou pelos problemas que você está enfrentando hoje com a sua família, na sua saúde, no trabalho, em diversas áreas da sua vida. Os ventos talvez sejam contrários, mas o Senhor está dando uma ordem para você e para mim nessa palavra. Coragem, não tenha medo, sou eu. Apesar desses ventos estarem agitando a sua vida, apesar desses ventos contrários agitarem o seu casamento, confia. Ele está no meio de nós. E é preciso ter os olhos fixos nele, para não afundar, não é, Padre Toninho? Exatamente. Enquanto Pedro tinha os olhos fixos em Jesus, ele caminhava. Exatamente. Mas na hora que ele começou a sentir o vento, o barulho das ondas, ele tirou os olhos de Jesus e ficou com medo e começou a afundar. Essa é a grande tentação nossa. O ser humano sente medo. É comum sentirmos medo. Mas o medo também não pode nos paralisar. O medo, ele é um mecanismo de defesa, como diz a psicologia. Eu sei que se eu colocar a mão naquela tomada, eu vou tomar um choque. Se eu colocar a mão num fio descascado de eletricidade, eu posso tomar um choque. Então, a gente precisa ter medo. A gente não pode ser também valentão e querer enfrentar tudo, senão a gente corre o risco de se machucar. Mas aqui, nesse sentido, Jesus está dizendo para mim e para você que não tenha medo. Os problemas eles vão bater a nossa porta, com certeza. Mas a nossa fé ela vai ser trabalhada neste momento, né, Salete? Exatamente, andar com fé sobre as águas das dificuldades. Exatamente. Andar com fé sobre as águas de mãos dadas com Jesus. Os discípulos ficaram com tanto medo que não reconheceram Jesus. Achando que era um fantasma, né? Exato. Quantas vezes nós achamos que diante é um fantasma, é um fantasma. Não, Jesus, ele é uma pessoa. Ele caminha. Olha que bonito. Ele veio ao encontro dos discípulos. E os discípulos paralisados, com medo, pavorosos, Jesus falou: calma, sou eu. Isso mesmo. Sou eu. Então nós precisamos reconhecer que Jesus está conosco. O que acontece quando a gente enfrenta, você está dirigindo e começa uma chuva forte? Sim. Chuva, vento. Você não consegue enxergar muitas vezes que está à frente. Onde acontecem muitos acidentes. Então verdade. você tem que maneirar, tirar o pé do acelerador, ligar muitas vezes o pisca-alerta do seu carro, Sim. os faróis, para que de repente, se é um carro na frente está parado, você tenha condições de parar. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós estamos vivendo esses tempos fortes de tempestade em nossa vida, quando Jesus vem ao nosso encontro, nós não podemos ter medo. Ah, é um fantasma. Oh, não, ele veio ao nosso encontro. E ele vem ao nosso encontro. Por isso,
exercitar a fé, eu dizia esses dias que nós precisamos ter a visão espiritual das coisas. Se a gente não tiver a visão espiritual, uma garoinha vai se tornar uma tempestade. Sim. Um vento vai se tornar um tsunami. Então nós temos que, no nosso coração, ir trabalhando isso. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, para que eu não tenha medo de enfrentar as dificuldades, porque o Senhor caminha comigo. Não fazer tempestade em um copo d'água também, não é? Exato, às vezes o A copo gente nem está cheio, né? Então, o senhor falando de tempestade, de chuva, eu me recordei, o Padre Jonas falava que a gente devia agir carismaticamente em todas as situações. Pedir o Espírito Santo, orar no Espírito, não é? Isso ajuda a gente a ir superando, não é? Os medos, as tribulações, as dificuldades que a gente vai enfrentando de crer em nosso Senhor. Eu me lembro que certa vez eu fui buscar o Padre Jonas no aeroporto, quando eu morava em Salvador. Eu era jovenzinha, nem estava na Canção Nova. Ele foi visitar Salvador e caiu uma tempestade daquelas. E o para-brisa do carro quebrou. E eu tinha ainda que andar 20 quilômetros na chuva, sem o para-brisa, com o Padre Jonas do meu lado. Nós dois fomos orando em línguas até chegar no destino. Quando chegamos, assim, são e salvos, ele olhou para mim e falou: minha filha, você dirigiu carismaticamente. Precisamos dirigir a nossa vida carismaticamente, com a força do Espírito. Conduzir a família, os problemas, as dificuldades, carismaticamente, cheios do Espírito Santo. Porque aí as dificuldades vão ficando nas mãos de Deus, não é? Exato. Claro, foi bem difícil dirigir sem o para-brisa, acho que eu não faria isso hoje. Mas naquela hora não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Eu tive que levar até em casa, né? Não tinha lugar para comprar um para-brisa, eu tive que ir até em casa. Então, dirija a sua vida carismaticamente. Não vá sozinha, sozinho, na direção da sua vida, do barco da sua vida, mas conte com o nosso Senhor. Como Pedro, diga: Senhor, salva-me. Senhor, cura-me. Senhor, restaura-me. Senhor, tranquiliza o meu coração. Tranquiliza minha alma. Senhor, vem em meu auxílio. Vem em auxílio à minha fraqueza. Vem em auxílio à minha necessidade. Vem em auxílio a esses ventos contrários que querem fazer afundar o barco da minha família. Senhor, vem em nosso auxílio. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, eu quero te louvar, Senhor. Eleve os seus braços e vai louvando a Deus. Seja, Senhor. Nesse momento com suas palavras. Pelas tempestades. Sim, Senhor, eu te louvo, te bendigo pelas tempestades. Vai dizendo: te louvo em verdade, Senhor. Te louvo em verdade. Mesmo que se agite o mar. Mesmo que se agite os meus pensamentos, sentimentos, eu quero te louvar, te dar graças por todas essas situações que vêm muitas vezes trazendo angústia em minha vida. Eu quero te louvar porque tu és o Senhor dessas situações. Tu és o Senhor desses problemas que invadem a minha mente, o meu coração. Como se nunca tivesse resolução, quando a solução está contigo. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por todo o caos dos nossos lares, todo o caos que muitas vezes toma conta da nossa casa. Jesus, eu te louvo nesta situação. Te louvo e te bendigo nesta situação que estou vivendo. Não quero reclamar, não quero blasfemar, não quero xingar, não quero me revoltar. Mas eu quero louvar o teu santo nome,
porque eu sei que louvando as portas se abrem, louvando a graça vai sendo derramada, louvando o teu nome, todas as situações contrárias à tua vontade vão cessando, toda guerra vai cessando quando te louvamos, Senhor. Toda luta é vencida quando louvamos. A vitória do louvor. Bendito seja, Senhor. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo que me faltem as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo, eleve seus braços, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade, mesmo que me faltem as palavras, mesmo que me faltem as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, cante, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade. Você vai nesse momento louvando com suas palavras, louvando a Deus por tantas maravilhas que Ele realiza em sua vida, por toda a sua proteção em meio às tempestades. Nós louvamos, Senhor, por toda a sua assistência. Ainda quando pensamos que estamos sozinhos, Tu estás conosco. E o Senhor mostra isso no Evangelho. Mesmo que as ondas do mar e os ventos agitem a barca e os ventos sejam contrários, o Senhor está comigo. Diga, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está com minha família. O Senhor está com a minha família. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Tu caminhas conosco, Senhor. Tu caminhas conosco, Nós te Senhor. bendizemos. Nós te bendizemos. Nós te damos graças. Nós te damos porque graças. não estamos sozinhos. Porque não estamos sozinhos. E nesse momento eu Bendito sinto que seja Jesus Bendito seja, Senhor. toca em muitas pessoas que estavam incrédulas, ficando incrédulas por conta dos problemas. Problemas sempre teremos,
Mas a diferença é que nós que temos fé enfrentamos o problema com Deus. Não enfrentamos problemas e tempestades sem Deus. Quando assim fazemos, nós afundamos. Quando tiramos o olhar de Jesus e olhamos as nossas fraquezas, a nossa fragilidade, nós afundamos. É preciso olhar para o alto, olhar para Deus. Na alegria e na tristeza, olhar para Deus. Amém. Diante desta passagem, a gente pode fazer um paralelo com aquela passagem que Jesus estava no barco e estava dormindo. Sim. E os discípulos também enfrentaram uma tempestade. E foram acordar o mestre que estava lá tirando o seu cochilo. E o mestre, diante daquela chuvarada, ele disse: cala-te, acalma. E o vento parou, o mar ficou calmo. Muitas vezes, nós, achando com o nosso tempo de experiência de vida de igreja, nós vamos enfrentar tudo. Não, eu vou enfrentar essa tempestade. Eu tenho experiência. Eu sou batizado no Espírito. Sim. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos ser orgulhosos. Mesmo com Jesus na nossa barca e dormindo, nós não podemos menosprezar a ação de Deus. O nosso irmão Cleto Coelho, ele tem uma frase, né? Com Deus tem jeito. Com Deus tem jeito. Com Deus tem jeito. Então nós não podemos estar na barca da nossa vida achando que nós vamos enfrentar. E olha que a maioria dos discípulos de Jesus eram homens habilidosos em enfrentar tempestades em alto mar. Mas naquele dia eles não deram conta. Precisaram chamar o mestre. Senhor, o Senhor vai deixar a gente perecer? E Jesus, com toda a sua autoridade, fez com que aquele vento parasse. Com a autoridade que nós temos pelo nosso batismo, nós somos consagrados pelo batismo. Você pode dizer para essa tempestade que se abateu em sua vida: cala-te, acalma, porque nós temos um Deus que está conosco. Nós acreditamos neste Deus da vida, o Emanuel, o Deus conosco. Sozinhos nós não vamos dar conta, meu irmão, minha irmã. Eu, padre, não é porque eu sou padre que eu vou saber enfrentar tudo. Não, eu preciso contar com a graça de Deus. Quando eu era diretor espiritual dos cursilhos de cristandade lá em Portugal, na arquidiocese de Évora, quando terminava o cursilho, seja o masculino ou feminino, o cursilista recebia uma cruz. E o arcebispo dizia assim para o cursilista: Cristo conta contigo. E a pessoa recebia a cruz e dizia: e eu com a sua graça. Então nós precisamos contar com a graça de Deus. Precisamos. Sempre. Porque sozinhos não somos nada, meu irmão, minha irmã. Desculpa o termo, é dar um tiro no pé. Se você quiser caminhar sozinho na sua caminhada de fé, querer enfrentar os problemas, as tempestades, Cristo está contigo. Cristo conta contigo. E eu com a sua graça. Vamos hoje pedir esse dom da fortaleza, mas também o dom da fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vamos pedir esta fé, que é uma das virtudes teologais, a fé, a esperança. Como nós precisamos alimentar essa viva esperança. Estamos aí quase concluindo o ano jubilar. A fé que não decepciona, a esperança que não decepciona. Peçamos ao Senhor: Senhor, dai-me essa fé viva. Dai-me essa esperança viva para que eu não tema diante das tempestades, diante dos problemas, mas que contigo eu sairei vencedor. Como diz São Paulo, com Cristo somos mais que vencedores. Bendito seja o Senhor. Eleve os seus braços agora e vamos pedir que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo dele. Derrama o teu Espírito sobre todos nós pedimos, Senhor, Jesus. Derrama teu Espírito Santo sobre Espírito nós, Santo de Deus, fazer para nos fortalecer na fé,
para Vem, nos Espírito fortalecer Santo na de Deus, entrar nas esperança. horas da nossa Derrama teu vida. Espírito Santo Naquilo que sobre estamos nós, fracos, Senhor, aquilo que estamos para tendo que nós não medo. afundemos Vem, Espírito Santo em de Deus, tristezas, em fortalecer. angústias, Tire toda em pensamentos tristeza, toda negativos, angústia, todo negativismo em que está coisas presente. passageiras. Vem, Senhor, Senhor, Jesus, derrama com teu Espírito Santo de Santo, Deus, para vem que a gente fazer possa novas cada vez todas as mais coisas. crer no Senhor em todas as Sim, circunstâncias. Senhor Jesus, Sim, fortalece a derrama nossa teu fé. Espírito Derrama, Santo. Senhor, o teu Solta a sua voz. Vai orando no Espírito, orando carismaticamente, como dizia o nosso pai fundador. Vai orando. Solta a voz. Solta a voz, vai orando no Espírito. Solta a voz, ora. Pessoas que estão angustiadas, ore no Espírito. Pessoas que estão aflitas, ore no Espírito. Pessoas que estão tristes, desanimadas, ore no Espírito. Solta a sua voz. Vai deixando embora toda angústia, toda falta de paz, toda desarmonia. Pessoas que estão balançadas na fé, ventos contrários têm agitado você. Vai orando no Espírito, desejando esse fortalecimento na fé, esse fortalecimento na confiança em Deus. Você que anda vacilante na fé e por isso não alcança o que pede a Deus, porque você anda vacilando. Ou você crê ou você não crê, meu irmão. Tenha confiança no Senhor. Pessoas que estão endividadas, num mar de dívidas, afundando no mar de dívidas. Eleve os seus braços e vai entregando ao Senhor, por mais que aos seus olhos pareça impossível, a Deus nada é impossível. Vai apresentando com toda a fé esse mar de dívidas que você se encontra, talvez afundando, sem dormir, sem comer, sem saúde, por conta dessas dívidas, mas o Senhor está contigo, apesar deste mar de dívidas. Solta a voz. Pessoas que estão amarradas espiritualmente, com muitas amarras, por não terem decidido pelo Cristo de uma vez por todas. Você anda em muitos lugares, está na hora de você decidir a quem você quer servir, a quem você quer seguir. Você que tem afundado em depressão, que está se afundando numa depressão muito forte, Jesus toca em você agora. Jesus acalma o seu coração. Esta ansiedade, este medo que tem feito você afundar, o Senhor estende a mão a você, para que você se levante deste medo, para que você se erga desta aflição, pois Ele está contigo. Diga: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu submeto a minha mente, eu submeto o meu coração, eu submeto toda a minha vida ao senhorio de Jesus. Ele é o Senhor. Ainda que a minha cruz
esteja pesada, Ele é o Senhor. Ainda que as batalhas que eu tenho enfrentado sejam terríveis, Ele é o Senhor de todas as batalhas. Ainda que eu não tenha visto a graça, o milagre acontecer, Ele é o Senhor. Senhor de todo mundo, Senhor do universo, Senhor de toda a terra, o Senhor de toda a humanidade. Ainda que as notícias venham para me assustar, Ele é o Senhor. Vamos receber Jesus. Aplauda com toda a força. Da minha vida Ele é o Senhor, da minha casa Ele é o Senhor, da minha família Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor das minhas batalhas. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Proclame isso, Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar,
Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Cante. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de rádio, TV, internet. Você que está acompanhando esta transmissão. Nossa força e vitória tem um nome: Jesus. Jesus significa Deus salva. Portanto, meu irmão, minha irmã, diante de Jesus sacramentado, nosso Deus amado, Ele é a tua força, Ele é a tua vitória, e nada pode separar deste amor de Deus. Nenhuma tristeza, nenhuma angústia, nenhuma perseguição, nenhuma calúnia, nenhuma doença, nem mesmo as tempestades que se instalaram em nossa vida, nada pode nos separar do amor de Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, você é um vencedor, uma vencedora com Cristo. Estenda suas mãos para Jesus sacramentado e vá declarando que Ele é o vitorioso na sua vida. Ele tem o poder de destronar todas as tempestades, todas as angústias, tristezas, tudo aquilo que já fomos hoje trazendo à tona neste Amor Vencerá. Jesus tem o poder de restaurar tudo. Não tenhas medo de entregar a sua vida para Jesus. Foi rezado aqui da incredulidade de muitos, que não sejamos incrédulos no poder de Deus em nossa vida. Tudo pode ser mudado com a força da oração. Dai-nos esta graça, Senhor. Eu peço para estes filhos e filhas que estão conosco neste momento oracional, que eles possam cantar a vitória, a sua vitória em suas vidas, Senhor. Diante daquilo que cada um vive, consciente ou inconscientemente, que o Senhor os visite neste momento, que o Senhor toque com a sua misericórdia cada coração que nos acompanha e reza conosco neste momento. Diante das tristezas, diante das dúvidas, diante daqueles que muitas vezes desistiram de lutar, porque já não está valendo a pena. Vale a pena sim, meu irmão, minha irmã, se desgastar até o último suspiro, porque a fé nos leva a avançar para águas mais profundas. Dai-nos, Senhor, não parar nos nossos problemas. Dai-nos, Senhor, essa visão espiritual das coisas,
para que não caiamos em desespero. Muitos irmãos e irmãs que estão desesperados neste momento, o Senhor está tocando. Você que está desesperado, desesperada diante dessa situação que hoje você vive, o Senhor diz para você: tenha calma, eu estou contigo. O Senhor está contigo, meu irmão, minha irmã. Não há o que temer, o Senhor está contigo. Dá-nos a graça, Senhor, de não termos uma fé fraca, mas uma fé que saiba andar sobre as águas desta vida, que saiba enfrentar as tempestades, mas não sozinhos, mas contigo, Senhor. Olhe por esta mãe que hoje chora pelo seu filho que se afastou do caminho de Deus, participava, era até acólito e de repente, por causa das amizades, se afastou. E esta mãe chora. Você, mãe, tenha certeza de que este filho voltará para os braços do Pai das misericórdias. Bendito seja, Senhor. Bendito seja Jesus. Nós te adoramos pela sua palavra que nos encoraja. Coragem sou eu, não tenhas medo. Homens de pouca fé. Coragem sou eu, não tenhas medo. Quantas pessoas, Senhor, que estão doentes pelo medo. Que o medo já se tornou uma patologia. Eu peço, Jesus, ore ao Pai. Ore ao Pai por todos estes que estão adoecidos pelo medo, em depressão pelo medo. Senhor, visita esses irmãos e irmãs. Jesus, ora, Senhor, ao Pai. Interceda e visita, por eles, Senhor, Jesus. Aqueles que estão com remédios fortes, Cura, Senhor, por conta esses do filhos e medo, filhas. O medo que paralisa, que estão, Senhor, Jesus. afundando Derrame sobre em eles, sentimentos Senhor Jesus. negativos, Cura, Senhor, os pensamentos de sentimentos. morte, Liberta-o, Senhor. de aflições, dores. Restaura, Senhor, a esperança desses Olha, filhos Senhor, e por filhas. estes. Te Intercede ao pedimos, Pai. Senhor Jesus. Nós te bendizemos, Senhor. Te bendizemos, Senhor Jesus. Jesus. Erga os seus braços e vai cantando isto. Jesus. Cante. Jesus. Jesus. Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Você que perdeu o controle do seu casamento,
da barca do seu casamento. Apresente para Jesus agora a barca do seu casamento. Tudo aquilo que tem agitado o seu matrimônio. Todos os ventos contrários, tentações, ataques diabólicos. Nós oramos pedindo ao Senhor a libertação do seu casamento. E você vai se entregando agora ao Senhor. Você que sofreu várias traições e está desanimada, desanimado. Vai entregando a Jesus o barco. Diga para Ele: Senhor, eis o barco do meu matrimônio. O controle deste barco está em tuas mãos, Senhor. Toma, Jesus. Toma, Senhor, os casais que estão em crise, os casais que não sabem ainda viver o seu matrimônio, porque ainda são novos, são jovens casais. Senhor, eu te peço, derrama a sua graça sobre eles. Cura os casais das feridas matrimoniais, falta de perdão, falta de diálogo, falta de atenção, falta de fidelidade. São tantas feridas. Nós pedimos cura, Senhor. Derrama seu Espírito Santo em profusão sobre todos os casais. Aqueles que estão longe do seu cônjuge, aqueles que trabalham em cidades separadas. Senhor, une esses casais. Casais que vivem separados, une, Senhor. Derrama teu Espírito Santo. Vai orando. Liberta de todas as palavras malditas, toda maledicência, toda murmuração, toda palavra que não vem de ti, Senhor. Liberta. Toda palavra diabólica, liberta. Toda palavra invejosa e ciumenta, liberta, Senhor. Você que é de caminhada de igreja e que se afastou, porque ali na sua comunidade, os ciúmes, a competição, a fofoca tomou conta e você já estava cansado disso e você se afastou. Jesus está dizendo para você: volta, porque a igreja é feita de pessoas e essas pessoas são falhas, mas o meu amor é muito maior. Você que se afastou, está magoada com as pessoas da sua comunidade. Jesus está dizendo para você: perdoa. Perdoa e volta, porque sozinho você não vai caminhar. Volta para o seio da comunidade que você faz parte. Deixe de lado as limitações dos seus irmãos e irmãs, porque o reino de Deus é muito maior. Somos falhos, sim, mas o amor de Deus, a sua misericórdia é muito maior. E você precisa ser este sal, você precisa ser esta luz. Com o seu testemunho, você vai fazer com que essas pessoas também caiam em si e se convertam e também busquem esta restauração. Mas você volte, meu irmão, volte para a casa do Pai. O Pai está à tua espera. Não deixe para amanhã, porque você está se enfraquecendo. Você está buscando outros caminhos. Volte para o seio da tua comunidade. É ali que você vai ser feliz. É ali que o Senhor vai realizar os milagres e os prodígios. Creia nisso.
Mas você precisa tomar essa decisão. Volte para a casa do Pai. Você que está sentindo ventos contrários na sua saúde, o barco da sua saúde tem sido agitado. Muitas dores físicas, dores que não lhe deixam dormir, toda descompensação na sua pressão arterial, todo descompasso do seu coração. Vai entregando o barco da sua saúde agora a Jesus. Diga: Senhor, toma o barco da minha saúde. Conduz a minha saúde, para que eu possa te servir, para que eu possa te seguir, para que eu possa abraçar cada vez mais a fé. Toma o barco da minha saúde. Entrega a Jesus esse barco da sua saúde. Entrega primeiro a Ele, depois aos médicos. Confia no Senhor. Você que está tomado por um sentimento de luto, de perda, deixe o Senhor te consolar nesse momento. Aqueles que partem para a eternidade, diz a palavra de Deus, estão em paz no Senhor. Ainda que esta morte tenha sido muito cruel e devastadora, agora esta pessoa, esta alma, está em paz, está em Deus. Deixe que todo sentimento de morte caia por terra e a paz do Senhor invada o seu coração. A paz do Senhor, o amor do Senhor, o consolo do Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Você que ouve no carro agora este refrão, você está dirigindo, ouvindo no carro, é com você mesmo. Se você crê, nada poderá te abalar, nada poderá te derrotar. Cante. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Senhor, nós oramos por aqueles que estão nas UTIs, por aqueles que estão nos hospitais. Rezamos pelas crianças que estão na neonatal, pelas mães gestantes, pelas mães que não puderam engravidar. Rezamos, Senhor, por aqueles que estão com dívidas, pedindo oração, que estão com parentes na UTI. Oramos, Senhor, por aqueles que estão com problemas de vícios do álcool, da drogadição em suas famílias.
e que estão orando pela libertação daqueles que estão mergulhados na dependência química. Colocamos todos os pedidos que vieram pelas redes sociais aos seus pés. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa, e ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, e ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria a tu louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão. Que contém todo sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor com toda a força. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor.